Rafaela, prazer falar contigo. E você estava dando aí suas análises a respeito até mesmo do cenário inflacionário. A gente vê o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até trazer alguns comentários, né, com uma percepção de que a inflação vai ceder, vai novamente voltar para uma trajetória descendente, mas traz a percepção de que uma inflação entre 4% e 5% é normal dentro do histórico aí do Plano Real, que a gente não está nos 2 dígitos como já estivemos em momentos anteriores. Preocupa, na sua visão, o ministro da Fazenda ter essa percepção de que mesmo fora do teto da meta, mesmo elevado e com essa percepção bastante desgastante da inflação, trata do tema com uma certa naturalidade, uma certa normalidade? É normal, não é, porque a gente tem uma meta de 3 e uma inflação de 5, 6 é uma inflação bem acima da meta. Então, a gente não pode tratar essa inflação com uma normalidade. Nem mesmo se a gente tivesse uma meta de 4 hoje, a gente também estaria preocupado. A inflação de serviços está rodando na ponta próximo de 8, em 12 meses, em 6. Então, a gente, de fato, está com uma economia mais aquecida, alguns setores bastante aquecidos, cresceram mais do que a capacidade produtiva da nossa economia, então preocupa. Acho que o que preocupa mais na fala do ministro é ele desconsiderar a meta, né? Se o ministro, que é um dos membros do Comitê Monetário que define a meta, acredita que 4 é mais normal do que 3, a gente deveria estar discutindo a meta e não discutindo a atuação do Banco Central ou o desempenho da inflação atual. Então, acho que é válida essa discussão de qual seria a meta mais adequada para o Brasil hoje. Acho que essa é uma discussão que a gente não deveria fugir, a gente foge dela, tem um pouco de porque mexer na meta quando a inflação está alta é sempre muito negativo para a percepção de risco do mercado, mas de fato a gente começa a ver que a gente tem uma inflação um pouco mais estrutural no Brasil e uma expansão fiscal muito significativa dos últimos anos vai ainda ter um impacto na inflação daqui para frente. Então a gente poderia até eventualmente estar discutindo a meta adequada para o Brasil, mas independente disso, a inflação hoje ela não está normal. Ela está em trajetória ascendente e com vários sinais preocupantes que vêm dessa aceleração da demanda que foi muito superior à aceleração ou crescimento da oferta. Rafaela, pegando esse gancho, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trazendo então essa leitura que essa inflação entre 4 e 5 dentro da normalidade para o Plano Real. Por um outro lado, né, enquanto isso a gente vê que o Banco Central ele mantém um discurso de cautela com os preços. A gente até viu aí Gabriel Galípolo falando bastante na semana passada com essa preocupação sobre a inflação. Esse desalinhamento entre governo, autoridade monetária, né, em trazer agora estas falas do ministro tentando normalizar essa inflação. Você vê isso podendo gerar algum tipo de ruído para a política econômica? O mercado estaria atento a esse possível descompasso? Eu acho que já existe essa preocupação. Eu acho que traz muita novidade no que a gente vem ouvindo desse governo. Desde o primeiro mês de governo, a gente teve essa discussão sobre a inflação ideal no Brasil pelo próprio presidente, quando ele colocou em dúvida a meta, que na época já era 3. E quando a gente olha o que aconteceu nos últimos 2 anos em termos de expectativas que estão lá no Focus para o longo prazo, a gente viu que as expectativas de longo prazo, tanto da inflação quanto dos juros, subiram muito. Há 2 anos atrás, a gente tinha o próprio Banco Central trabalhando com juro neutro, mais próximo de 4, até um pouco abaixo, e agora a gente volta a ter um juro neutro mais próximo de 5. Então, houve uma mudança no cenário atual que reflete essa incerteza. Então, um risco sobre a execução fiscal, um risco sobre a preocupação ou a diligência que o governo tem em relação à inflação, isso tudo está refletido nessas expectativas de juros mais altos para o longo prazo. Isso tem um custo muito alto, vale lembrar. Hoje o custo da dívida está rodando aí próximo de 12% ao ano, quando a gente olha toda a dívida consolidada. Isso traz um custo muito alto, o déficit nominal chega perto aí de 9% do PIB, bastante elevado. A gente tem uma despesa aí com juros,
rodando aí mais ou menos 900 bilhões por ano. Então, é uma preocupação muito grande com esse custo, que toda essa incerteza que vem sendo gerada por falas assim, vem sendo criadas. Então, eu acho que o governo deveria ter um pouco mais de atenção a esse tipo de fala. Eu acho importante fazer uma ligação sobre essa percepção da inflação, com a percepção da inflação da população. Eu acho que nesse momento em que a população está sentindo a inflação, a gente vê isso nos índices de popularidade do governo e na insatisfação geral da população com os preços no supermercado, eu diria que a inflação não está anormal, ela está, sim, gerando um custo adicional para as famílias já estão sentindo essa inflação no bolso. Eu brinco, as famílias brasileiras, a classe média brasileira não sente o déficit fiscal. Então, muitas vezes a gente não sabe o que é o déficit fiscal, o que ele significa, se ele é ruim ou se ele é bom. Mas a gente sabe muito bem o que é a inflação, e acho que a inflação hoje, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, ela não é aceitável. Então, apesar da gente não entender o que é déficit fiscal, nos números de balanço, a gente entende a consequência desse déficit fiscal, que vem sendo essa aceleração da inflação. Isso está bem claro aí nas pesquisas e na insatisfação da população hoje.